No momento que você precisou muito, já falou com alguém que não te deu muita bola? Quando Deus se cala, o sentimento é muito parecido, mas acredite, não é o mesmo. Paz do Senhor, pessoal. Eu espero que todos vocês estejam bem e mesmo que não estejam, lembre-se que Deus não é Deus de palavras, mas sim de atitudes. Eu não sei se você é crente ou se não é, mas quando a gente ora, às vezes nós temos a sensação de que nós estamos falando sozinhos, a gente pergunta e a gente não tem uma resposta, é como se não tivesse um retorno. É uma sensação muito estranha e bastante desagradável. Acho que uma das piores sensações para o homem é se sentir ignorado. A verdade é que muita gente desiste da oração justamente porque enquanto ora não sente a presença de Deus, sente aquela coisa fria, gelada, como se a pessoa realmente estivesse falando sozinha. Mas na realidade, esse é só mais um engano do coração do homem, porque segundo a própria palavra, não existe nada mais enganoso do que o coração do homem. Assim como num diálogo comum, é natural do homem ser impaciente quanto ao diálogo com Deus. Quando a gente tem uma oração, a gente tem o costume de fazer perguntas, questionamentos para Deus e pedir direções sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro. E o maior dos problemas do homem é que nós queremos uma resposta imediata, assim como nós temos a resposta quando falamos com uma pessoa física. Lembre-se que, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso é uma forma da Bíblia te falar que o tempo de Deus funciona totalmente diferente do tempo do homem. Os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos pensamentos. O plano de Deus não são os nossos planos. Temos o costume de pedir a direção de Deus e queremos fazer da nossa maneira, seguir na nossa direção. E mesmo quando nós não queremos, esperamos de Deus uma resposta para saber se Ele tem uma direção para a gente. Pois é, às vezes Deus quer que você tome uma atitude da sua maneira, mas peça a Ele a direção, porque ainda que Ele não fale nada para você, Ele vai te impedir se você estiver indo na direção errada. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas no momento em que ele caiu em tentação, e ele acabou trazendo uma grande desgraça para o seu reino, foi traído pelo próprio filho, teve que fugir de Jerusalém. Quando todo esse problema aconteceu no reino do rei Davi, foi um momento em que Deus se calou. Jó perdeu 10 filhos de uma vez, todas as suas propriedades, todo o seu gado e riquezas. Foi acometido por uma enfermidade que deixou ele de cama. Ele, nem a esposa de Jó deu para ele o apoio que ele precisava. E quando ele perdeu tudo, o que ele teve? Deus se calou. José foi traído pelos irmãos, jogado num buraco, foi levado para o Egito como escravo, lá foi tentado pela mulher de Potifar, e depois disso ainda foi jogado injustamente dentro da prisão, onde ficou por alguns anos ali, antes de começar a crescer. Pois é, e nesse pior momento o que ele teve? Deus se calou. E com isso a gente percebe que no pior momento da vida desses homens, os 3 compartilharam do silêncio de Deus. Porém também compartilharam da mesma atitude. Eles guardaram a sua fé. E com isso, Deus recompensou Jó dando o dobro de tudo que ele tinha. Deus colocou José como governador de todo o Egito e fez de Davi um homem muito próspero. Deus se calar nos momentos mais angustiantes da vida desses homens foi necessário porque todos eles precisavam de uma preparação antes que Deus colocasse eles nos lugares mais altos. Ou seja, Deus se cala na nossa vida porque esse tempo de espera é necessário para nós amadurecermos espiritualmente. E essa maturidade nos fortalece para que nós possamos chegar onde Deus quer. Se Deus quer honrar uma pessoa, ela primeiro precisa ser preparada. A Bíblia diz, orem sem cessar. O fato de Deus não te responder não quer dizer que você deve desistir da oração. Talvez o que Deus queira é justamente que você persista em oração, porque é o que a Bíblia nos recomenda, orai sem cessar. A falta dessa resposta geralmente gera no coração do homem um sentimento terrível de dúvida, o que não pode acontecer porque quando Pedro duvidou que ele podia andar sobre as águas foi o momento que ele afundou. A dúvida é a principal inimiga da sua fé. Geralmente quando a dúvida toma conta do nosso coração, a gente começa a se perder. A gente questiona bastante e a gente começa a deduzir coisas que não existem a respeito de Deus. Então você não se deixe confundir porque o diabo vai entrar na sua cabeça por meio da confusão. Então para que ele não coloque besteira na sua mente, mantenha sempre uma coisa na sua cabeça. Deus não está com os ouvidos fechados para não poder te escutar. Ele só não vai responder no momento em que você deseja que ele responda. Quem não arrisca, não petisca.
Enquanto Deus não te dá uma direção, não te dá uma resposta, faça aquilo que te dá prazer em fazer, aquilo que te faz feliz. Siga na direção que você deseja ir e tente. Simplesmente tente. Tente entrar naquela faculdade, tente entrar naquele emprego que você parece gostar. Siga o que você gosta. E então, continue orando. Porque se você estiver seguindo a direção errada, Deus com certeza vai te impedir, ainda que Ele não precise falar. Só não fique parado no lugar. Porque se você estacionar e começar a perguntar por quê e por quê, nesses porquês que o inimigo vai entrar para destruir a sua fé. Tem um louvor que diz, questiona ou adora. Pois é, eu recomendo que você escolha a segunda opção. No versículo tema desse vídeo, o salmista pergunta, até quando esconderás de mim o teu rosto? Pois é, mas ele completa dizendo, eu, porém, confio em teu amor. Eis aí a pergunta, você confia nesse amor? Bom, amor falho, só o nosso. O de Deus não falha nunca. Se nós temos a impressão de que ele falha, é porque nós escolhemos crer, mas escolhemos não confiar. São duas coisas diferentes. Escolha a confiança, porque crer até os demônios creem e estremecem. Nós podemos já não enxergar os sinais e maravilhas que Moisés viu e nem conversar face a face com Deus como ele conversava, mas que a nossa geração possa colocar a confiança como a base de todo relacionamento com Deus. Porque o nosso Deus não é um Deus de palavras, é um Deus de atitude. E o fim de tudo isso é, peça sim a direção de Deus em tudo que você for fazer, mas não duvide e nem reclame. Porque enquanto você faz essas duas coisas, Deus está trabalhando no seu futuro e está te dando fortalecimento enquanto você espera. Esse amadurecimento é necessário para Deus poder te honrar mais para frente. Peça para que Deus te impeça de fazer as decisões erradas, mas arrisque, faça aquilo que te dá prazer, aquilo que você gosta. E Deus vai te impedir se você seguir na direção errada, desde que você esteja na direção dele. Deus abençoe vocês por assistirem. Não se desespere se Deus ficar quieto, faz do seu jeito e ele vai te impedir se você estiver fazendo besteira, acredite. Só não saia da direção e da comunhão com ele. Ah, e lembre-se, não seja apenas ouvinte da palavra, mas viva a palavra.